e estamos hoje na nossa última teleaula, né, do nosso curso de Teoria dos Espaços Educativos. E hoje nós faremos uma revisão, né, vamos conversar um pouco sobre os módulos anteriores, né, como que a gente iniciou nesse módulo, né, com aquele nosso questionamento sobre o que é espaço, né, o que é espaço. Agora eu acho que vocês já entendem um pouco melhor de como compreender o espaço, né, como compreender os seus espaços, né, e como nós se relacionamos dentro dele. Então, os objetivos da nossa aula de hoje vão ser basicamente, né, revisar o conteúdo apresentado, tirar, né, essas dúvidas que possam assim ter ficado e conversar um pouco sobre as perspectivas profissionais. Bom, quando começamos lá na unidade 1, entramos no nosso primeiro questionamento, que foi o quê? Identificar o que é espaço e quais são os fundamentos principais nele. E depois perpassamos pela questão de como examinamos, né, o espaço pelo sentido da palavra. Então aí conversamos sobre o que o dicionário Aurélio diz, o que vários filósofos disseram também. E passamos então a compreender um pouco melhor esse espaço. Então, para nós refrescarmos um pouco a memória aí, né, trazemos de volta à tona essas questões, eu trouxe novamente aquela discussão entre aqueles dois grandes filósofos, que é o primeiro é o René Descartes, que entende como espaço a compreensão do tamanho dos corpos. Ou seja, dependendo do tamanho do corpo, eu entendo que aquilo pode ocupar mais ou menos espaço. Então ele diz que é determinado pela percepção do espaço como ele é ocupado. Ou seja, né, por exemplo, aqui eu estou ocupando o meu espaço e aqui o balcão está ocupando o espaço dele. É simples assim, né, a concepção de René Descartes. E depois tem o Immanuel Kant, que ele fala também sobre a questão de percepção do espaço de uma forma mais intuitiva. Ou seja, essa intuição do ser humano de perceber o espaço é o que torna ela, o que de fato torna ela humana. Então né, o espaço entre si é uma ideia que cada um de nós fazemos sobre o seu uso. Então, é uma percepção um pouco mais subjetiva, mais subjetiva do que a do René Descartes. Por quê? Apesar de eu entender que aqui é o lugar do balcão, se eu quiser arrastar ele de lugar e ficar no lugar dele, eu também posso. Ou seja, o espaço ele se tornou um pouco mais adaptável, digamos assim. Bom, então aí também percebemos a questão das escalas, né? O espaço ele é entendido de diversas formas e em diversas escalas, né? Assim como a própria movimentação do Sol, né? A questão do dia, da noite, a movimentação da Terra é uma percepção espacial, mesmo como a própria sala de aula. Ou seja, quando você está dentro da sala de aula, as percepções envolvidas ali naquela situação é outra completamente diferente, apesar de estarmos sujeitos à escala maior. Sempre da escala menor para maior estaremos sujeitos. Bom, então nessas perspectivas também colocamos a questão do Piaget, que acreditava que aprendemos a ser humanos quando observamos os limites do espaço. Né? Então Piaget já tinha mais uma ideia sobre o que é espaço, que dizia que percebemos isso, né, nos tornamos humanos à medida que, né, entendemos quais são os nossos limites. Bom, depois que fizemos essa breve introdução, né, sobre o que é espaço, né, já passamos por avançamos dentro do quais são os sentidos humanos na percepção do espaço, quais são as formas de representação do espaço e como projetamos esse espaço. Então, a partir do momento que entendemos o que é espaço e, digamos assim, quais são as filosofias envolvidas em sua compreensão, passamos, né, a desenvolvê-lo, a compreendê-lo melhor e desenvolvê-lo.
Então, para isso, é importante a gente lembrar, né, que os movimentos que trabalham dentro das escalas, ou seja, dentro da sala de aula ou dentro do bairro, né, eles estão em diferentes escalas. Então, a primeira que a gente conversou foi a escala social, né, que é a sala de aula. A escala individual, que é a preparação de aula, e a escala interna ao corpo, né? Temos 3 tipos de escala. Uma que a gente interage com as pessoas, que é na sala de aula. Outra que nós interagimos, né, de forma expositiva, mas conosco mesmo. E depois outra que trabalhamos de forma interna, né? Ou seja, percebemos mais uma vez a questão das escalas. E olha as escalas acontecendo, né, dentro de uma mesma imagem. Observamos que algumas crianças parecem estar sozinhas, né, dentro de um ambiente coletivo, e outras parecem, né, tá em grupos. Ou seja, o trabalho dessa menina e desse grupo aqui são diferentes. A percepção, inclusive a percepção de espaço deles é diferente, uma individual e outra coletiva, né? Depois entramos na questão das representações do espaço, né? Lembramos que existem várias formas de representar o que nós queremos construir, ou representar o que nós queremos entender, digamos assim, né? Então, na escala de projeto ou no entendimento de projeto, nós temos diversas possibilidades, né? Que é a questão das maquetes, a questão da maquete virtual, né? E depois o objeto propriamente dito, né? E por último, dentro ainda da unidade 2, ainda conversamos sobre a questão do projeto, né, que é a parte mais importante do processo, que é onde existe a interação, né, que nós conversamos bastante, sobre a interação entre o projetista e o executor. A única interação que existe entre os dois, praticamente, é o projeto. Ninguém, por exemplo, vai construir uma escola, né, ou uma edificação, assim possa dizer, com a própria palavra, né? Então vai fazer o projeto, que é uma coisa física, e vai ser entregue para o executor. Então o meio de comunicação entre o projetista e o executor vai ser o projeto. E para isso utilizamos todas as nossas sensibilidades, todos os nossos sentidos de percepção para poder desenvolver esse projeto, né? Então, ainda na nossa unidade 2, entramos na questão de entender o espaço escolar como um todo, né? O que nós queremos dizer com entender o espaço escolar como um todo, né? Percebemos que, né, além das interações espaciais, temos a questão das nossas interações sociais, né? Temos os professores, temos os alunos, temos, né, os técnicos que trabalham, né, na limpeza, trabalham na administração, trabalham, né, em outras áreas, por exemplo, de manutenção. Esses são os convívios pessoais. E temos também as relações de espaço, ou seja, qual que é o espaço que cada um deve ocupar, né? E sabemos que alguns espaços dentro da edificação têm um propósito específico. Na verdade, quando concebemos o projeto, nós já, né, damos, digamos assim, o que vai ser realizado ali dentro. Tanto é que o dimensionamento do espaço, né, assim a gente pode dizer, numa sala de aula, ela já é determinada naquele momento. Então, passamos a entender como é que funciona essa distribuição, né? O projetista, digamos assim, como vimos no slide anterior, ele vai ter que ter esse pensamento coletivo e ir até as pessoas, né, que trabalham no local ou já que tem alguma experiência no local, para ver se aquele ambiente está adequado ou não, né? Lembrando que também a gente tem algumas normas que devem ser seguidas, que a gente vai falar até um pouquinho mais para frente, né? Então, entender também as qualidades que devem ser preservadas no ambiente escolar.
E por último, o processo de criação do espaço escolar, né? Então, entendemos que se nós paramos para compreender esse espaço, né, como um todo, ou seja, a interação não só do ambiente, mas também das pessoas que estão lá dentro, nós conseguimos ver quais que são as principais dificuldades e conseguimos, mais uma vez, o quê? Valorizar as qualidades ou eliminar as dificuldades. E nisso eu consigo, né, no final desse processo, eu consigo criar, né, ou desenvolver o ambiente escolar. Bom, então, para entendermos melhor isso, temos uma questão importante, que é entender quais são os tipos de elementos que estão dentro da edificação escolar. Então, ainda dentro da unidade 2, vimos que o quê? As edificações escolares, assim como qualquer outro edifício, promove suas atividades através de meios físicos, construtivos e operacionais, né? Então, ó, os nossos elementos construtivos são as paredes, os tetos, as instalações, etc. E os operacionais são equipamentos, mobiliários e ferramentas. Por exemplo, né, nós colocamos alguns exemplos aqui. Então, o que acontece? Esses elementos construtivos, eles requerem uma atenção diferente, né, tanto para a sua construção, quanto lá no futuro, para uma manutenção e uma conservação, e os operacionais também é um outro tipo de compreensão que deve ser preservada nesses elementos. Então, você, digamos assim, ter a consciência, né, de que, por exemplo, a manutenção dos elementos construtivos é uma e a manutenção dos elementos operacionais é outra, é completamente diferente. Podemos pensar o seguinte: é muito menos arriscado você ter uma cadeira quebrada do que uma viga quebrada, né? Já pensou uma viga trincada ou um pilar trincado, né? Às vezes por, sei lá, uma falta de cuidado, né? Ou uma ampliação na escola indevida, sem você pegar o projeto estrutural e consultá-lo de uma forma adequada, né? Elementos como esse podem significar o quê? A saúde dos próprios usuários, né? Então, os elementos construtivos, eles são de suma importância, apesar de que a manutenção e o cuidado com ele é um pouquinho mais extenso. Ou seja, ele não carece de tanta atenção quanto os elementos operacionais. Porque ele, em teoria, o que a gente fala? Que ele não é posto em prova todo o tempo como os elementos operacionais. Qualquer cadeira, mesa, ela é posta em prova todo dia. Todo dia tem uma pessoa sentando, todo dia tem uma pessoa usando, né? As paredes nem sempre. Como é que uma parede, um teto ou um piso, né, ele vai ser posto em prova? A partir do momento que você der uma sobrecarga nele, né? Então, uma chuva forte, um vento forte, um terremoto, que não é o caso aqui na nossa região. Por isso que é importante a questão da manutenção, né, professor? Para evitar e estar observando esses problemas que podem acontecer nessa parte operacional mesmo, os elementos operacionais, né? Exatamente, né? Nós temos que estar, é que nem a gente fala, né? A gente tem que ter olho de águia. Tem que estar sempre atento, né? Tem que estar sempre, né, vendo essas peculiaridades, porque uma simples cadeira quebrada pode prejudicar uma aula, né? E a gente entende que, digamos assim, os funcionários e todos estão em prol da edificação escolar, né? E não só no seu espaço. O professor não está, entre aspas, em teoria, né, pensando o seguinte: ele não está preocupado com a cadeira que tem que estar bonitinha ali na sala dele. Não, ele está preocupado que o aluno esteja lá e tenha as condições necessárias, né, para poder aprender. Então, nesse âmbito, olha só, nós começamos a perceber a divisão do espaço e das atividades dentro da edificação escolar, né? Nós temos aqui o prédio, nós temos aqui uma área aberta, nós temos aqui as quadras, ou seja, as atividades elas acontecem em diversas áreas,
cada uma dessa área precisa de uma preocupação específica, né? Olhos de águia, né? Mais uma vez, né? Para identificar possíveis problemas futuros, né? Futuros ou digamos assim, ou presentes, né? Então, assim, pode existir a situação de hoje você entrar dentro de uma sala de aula, né? Ou até mesmo numa área externa e identificar um problema. Então, a partir disso, é necessária a proatividade do funcionário para demonstrar esse problema e apresentar uma possível solução, né? Depois, falamos também sobre a questão não só de dar a aula, de fazer a aula ou de cumprir cumprir o propósito do edifício escolar, mas lembrando que isso também, digamos assim, ele pede a questão da atratividade, né? A atratividade espacial, o que é isso? Né? Vocês lembram o que é atratividade espacial? O que lembra isso? Atratividade. Uma coisa boa, né? O que é uma coisa boa, bonita, ela te atrai. Uma coisa feia e ruim te expurga, né? Te deixa longe. Então, a atratividade espacial, ela é necessária, podemos dizer que ela é necessária no sentido que você consegue manter esse aluno ou dentro da sala de aula ou dentro da instituição, né? À medida que a atratividade espacial é deixada de lado, né, o risco desse aluno, digamos assim, ir embora, né, ou deixar a escola por algum motivo, ou até mesmo provocar algum tipo de vandalismo, algum tipo de injúria na edificação por causa da falta de atratividade, né? Ou seja, às vezes, né, a gente entende que às vezes não é sempre uma questão do funcionário, né? Às vezes é uma questão um pouco mais acima, a questão financeira da instituição que não está com algum problema e não promove, por exemplo, uma questão de uma pintura, uma poda da questão da vegetação que rodeia, né? Então vemos aqui que aqui está tudo bem cuidadinho, né? Parece que está pintado, a grama está cortada, né? A vegetação aqui está florindo, né? Isso aqui tudo é motivo, né, para o aluno, né, tá feliz, né? Não só para o aluno, né? Temos que pensar na gente também, né? Os funcionários estão felizes, né? Tem orgulho de falar, olha, eu trabalho naquela escola, sabe aquela escola bonita, aquela escola atraente, né? Aquela escola atraente. Pois é, eu trabalho lá, eu faço parte da equipe que mantém aquilo lá bonito daquele jeito. Então, pensando na questão da atividade, lembramos também da questão do resgate da memória, né, que são algumas edificações que trazem algum contexto histórico ou alguns elementos arquitetônicos que remetem o quê? A casa da avó. Lembra quando a gente conversou sobre a casa da avó? Por que a casa da avó é tão interessante? Porque a gente lembra da nossa história. Tudo que lembra a nossa história traz algum conforto, né? Então é pensando nisso que algumas edificações escolares, né, também trazem isso. Não só a questão do conforto, mas que, digamos assim, a arquitetura antiga está diretamente ligada à sabedoria, né? Sabedoria dos gregos, sabedoria dos romanos. Então, por isso que às vezes podemos observar esse tipo de edificação, né? E aí, ainda na unidade 2, chegamos na questão do arquiteto e a sua sensibilidade, né? Lembrando que como, né, temos pessoas que fazem os projetos, não são máquinas, né? Lembrando que a máquina, até hoje, não foi criada uma inteligência artificial que mostrasse sentimentos, né? Ou seja, o sentimento é uma coisa que está ligado diretamente aos animais vivos, né? O humano, nesse caso, ele tem a sua sensibilidade especial, né? E o arquiteto, como ser humano, né? Nesse caso eu, por exemplo, posso dar eu como exemplo, né? Sou um ser humano aqui, não sou um robozinho, né? A gente pode dizer que é o seguinte: como o arquiteto está diretamente envolvido no projeto da edificação, né? E nesse caso da edificação escolar, os sentimentos dele em relação ao processo também são considerados,
né? Então, esse aspecto é importante porque ele faz o entendimento não só como técnico, e sim como ser humano. Então, as questões sobre atratividade, atratividade, muitas outras coisas, são levadas em consideração quando ele senta para projetar, né? Porque o arquiteto, a profissão de arquitetura, ela está diretamente envolvida nas questões humanas, na relação que você consegue fazer entre a sua edificação e o ambiente externo. Bom, ainda na unidade 2, entramos para a questão da pesquisa e o envolvimento do profissional, né, que é esse profissional de arquitetura, né, na atividade de ensino e promove a real compreensão do processo de ocupação e uso da edificação escolar, que é exatamente isso que a gente acabou de conversar. Então, quando, né, o arquiteto ou o profissional, digamos assim, às vezes os técnicos envolvidos no processo, quando eles sentam para amadurecer o projeto, eles percebem, né, todas essas relações. Então entramos para a questão do planejamento da escola. Como, né, que nós planejamos, né, essa edificação escolar? Quais são as formas que eu posso utilizar para representar isso? E por fim, o projeto do espaço, projeto da edificação. A edificação é um tipo de espaço, né? Então, a edificação é um tipo de espaço. Então, como nós fazemos para projetar isso, né? Então, olha só, como nós fazemos também depois para representar isso, né? Até nos slides anteriores a gente conversou sobre a questão das maquetes. As maquetes são formas de representação, assim como o projeto no papel, o projeto no computador, o projeto numa maquete virtual. Todas elas são formas de representar. Até mesmo um croquis à mão é uma forma de representar o espaço. Então, ainda na unidade 2, começamos a compreender a questão das instalações prediais e não prediais, né? O que está diretamente envolvido ao prédio e o que está diretamente envolvido às áreas externas. Então aqui vemos uma quadra, né, e uma sala de aula, por exemplo, né? Então temos aqui uma quadra, possamos assim dizer que é uma instalação predial, e outra, uma sala de aula, que também é um ambiente predial. Ó, a gente vemos aqui os elementos, né, de mobiliário e os elementos físicos. E aqui, ó, temos a questão das instalações não prediais. Pessoal, nessa imagem, né, depois da primeira, agora para a segunda, eu peço para vocês entenderem o seguinte quesito. Das instalações que são prediais e não prediais, quais têm mais importância, né? Será que só o prédio tem importância? Será que o ambiente externo não tem tanta importância quanto o prédio, né? No sentido de que um pode interferir no espaço do outro? À medida que, por exemplo, inclusive na nossa teleaula 8, a gente conversou sobre a questão do mato, que isso aí pode trazer bicho, né? A gente está numa região que, né, tem aí uma diversidade, né, de insetos e tudo mais, que pode trazer uma perturbação para uma instalação predial, né, vindo do quê? De uma instalação que não é predial. Então cada uma merece uma atenção específica, né, uma compreensão específica. Então olha só, como a gente percebe isso, né, como a gente percebe esses espaços. Será que todas as pessoas percebem da mesma forma? Ou será que, digamos assim, algumas pessoas em especial têm uma visão mais holística da causa, né? Tem uma visão mais abrangente da causa? O que você acha, professora Elaine? Você acha que todo mundo tem a mesma ideia? Cada pessoa tem uma visão diferenciada, né, professor?
Ver de uma forma diferente. Até eu achei interessante também essa questão das percepções do espaço, do planejamento da escola, porque até o público que é atendido interfere nessa percepção do espaço e nesse planejamento, no caso da escola, que é o nosso foco aqui, né? E cada pessoa, com certeza, tem um olhar diferenciado nesse todo, né? É verdade. Eu posso até dizer o seguinte: na verdade, nós percebemos o que nós vemos, né? Nós percebemos praticamente o que nós usamos. Então, se vocês verem aqui, vamos colocar assim, com exceção dos arquitetos, vamos pensar desse jeito, nós temos os educadores que atuam em diversos ambientes, mas em ambientes específicos. Os usuários que vão até esse ambiente do educador, né? Mas também trabalham dentro de outros ambientes, né? Temos os diretores que ficam isolados, mais ou menos no gabinete deles, né? Podemos assim dizer, mas vai em outras áreas e percebe outras áreas de forma mais abrangente. Os administradores, né? Que trabalham mais ou menos como os diretores, e os funcionários, né? Os funcionários da edificação escolar, que também eles atuam em ambientes específicos. Inclusive, vamos colocar o que? 90% deles nunca foi dentro da sala de aula. Entendeu? Então, como é que, por exemplo, um funcionário, né, vamos supor que um funcionário vai poder dar alguma opinião, né, com fundamento a respeito de uma sala de aula? É complicado, né? Alguns deles, né, percebemos que aqui, ó, vamos ver 10% deles que são funcionários que podem estar diretamente ligados à sala de aula, podem dar alguma opinião, né? Mas você pode ter certeza que esses outros 90% vão dar alguma opinião, por mais que eles não vão lá, né? Por isso que é importante o olhar diferenciado dos diretores, dos administradores, para avaliar todo esse contexto dos demais integrantes, né, da comunidade escolar, para a melhoria do todo. Que cada olhar desse que foi apresentado aí é importante na construção do todo, né? E na melhoria também do espaço educativo, né? Exatamente, exatamente. É nesse ponto que a gente vai levar em consideração não só o que um fala, né, mas o que todos falam. Exato. E aí elencaremos o que, digamos assim, o peso e a medida vai ser de acordo com cada um, né, de acordo com cada especificidade. Né? Então, por exemplo, como é que podemos avaliar o ambiente de trabalho dos funcionários, ou seja, uma sala administrativa, perguntando para os alunos que nunca foram lá, entendeu? Exato. É um pouco complicado. Então, para isso, também, ainda na unidade 2, falamos sobre os contextos, né? Onde que estão inseridas, né, digamos, a nossa edificação escolar. É interessante, na hora do planejamento, entender esse contexto, né? Nesse ponto de vista aqui, ó, acabamos de colocar nessas duas imagens, olha só, temos o contexto urbano e temos aqui, ó, o contexto cultural, né? À medida que em uma imagem nós vemos o que? Digamos assim, uma representação urbana, né? Uma edificação, como é que seria uma edificação escolar inserida nesse contexto urbano? E como seria uma edificação escolar inserida, por exemplo, na mata, na Amazônia, que vai atender, por exemplo, indígenas, né? Vai atender uma comunidade específica. Será que não é interessante entender como é que aquela comunidade vê uma edificação? Né? Porque se você colocar lá um prédio, né, de concreto, né, aquela coisa magnífica, pintado, todo diferente, aquilo lá, no final das contas, podemos assim dizer que vai repudiar, né, aquelas pessoas. As pessoas, quando elas vão para a edificação escolar, ela tem que, isso tem que ser levado em consideração, esse ditado, ela tem que se sentir em casa, né? Então aquilo lá tem que ser uma extensão da casa dela. Então se o ambiente escolar não tiver inserido no contexto ideal, né, e não tiver a atratividade necessária, esse ambiente
vai ser É interessante assim essa questão do contexto cultural, porque nos faz assim refletir e pensar que na verdade as edificações foram feitas para as pessoas e não o contrário, né? Exatamente. Então por isso tem que ter esse olhar que o professor está colocando agora. Exatamente, exatamente. As edificações foram feitas para as pessoas e não o contrário. E não o contrário. Então, para isso, devemos observar algumas regras mentais utilizadas nesse processo, né? Então, nesse âmbito, aí a gente para pensar, né, quando conversamos sobre a questão do desenvolvimento do projeto e como ele evolui, né? Que é dentro do croquis, depois perpassamos para a questão de desenvolver esse croquis, né, que é aquele esboço inicial, e no final, né, vamos para a espacialização, né, usando uma maquete, usando um projeto, né, usando uma maquete eletrônica, cada uma, né, com sua característica especial, né, característica individual. Então, depois que entendemos como é que é esse espaço, como é que ele é construído, como é que ele é pensado, a gente entra num paradigma, né? Qual que é esse paradigma? É identificar o que? As relações entre a arquitetura e a pedagogia, né? Entender a escola enquanto reprodutora de sociedade, né? E compreender os mecanismos de controle pedagógico. Como é que né, a gente conversou bastante sobre essas inter-relações, né, entre a pedagogia e a arquitetura, porque a arquitetura, por mais sensitiva que seja, ela é técnica, e a pedagogia não, né? A pedagogia ela é uma relação mais interpessoal, é uma coisa que acontece entre as pessoas. Assim, apesar de ter as técnicas específicas, ela é mais sensitiva. Então, como o pedagogo, ele atua dentro da sala de aula, o que ele precisa para atuar dentro da sala de aula, né? Aí a gente entrou naquela conversa em que, será que a sala de aula tinha que ser maior, tinha que ser menor? Aí lembramos que a arquitetura, ela é movida por quê? Documentos técnicos, ou seja, não é a minha percepção que vai dimensionar uma sala de aula. É uma cartilha do MEC que vai dizer, né, que é o Ministério da Educação, que vai dizer o quanto que essa sala de aula tem que ter de tamanho. É lógico que nesse processo de amadurecimento dos tamanhos, né, do dimensionamento, com certeza tiveram pedagogos envolvidos, né? Então essa inter-relação, pessoal, ela acontece entre dois principais vetores, que é o quê? Os transmissores e os adquirentes, né? Esse termo é utilizado por esse filósofo, o Basil Bernstein, né? Então, quem são os transmissores e quem são os adquirentes? Nada mais é que os alunos e professores. É lógico que essa terminologia que ele acaba utilizando, né, é um pouco fria, né? Podemos assim dizer, né? Mas é o modo que ele vê, né, a educação acontecer. Então, nesse sentido, vamos trabalhar agora dois mecanismos que, segundo esse autor, controlam as atividades e a prática da pedagógica, que é a classificação e o enquadramento. A classificação é o que? É a subdivisão hierárquica que acontece na sociedade, ou seja, na comunidade da edificação escolar. Então, como é que funciona o regramento, né, entre um e outro? Ele analisa da seguinte forma, que as coisas acontecem de cima para baixo, de cima para baixo. Ou seja, o diretor manda e desmanda no gerente, que o gerente manda e desmanda no funcionário, digamos assim, por assim dizer, né? E por assim vai. Lembrando que o quê? Isso aí é uma concepção, uma percepção do nosso filósofo Bernstein. E o enquadramento é o local onde ocorre a atividade de ensino, né? Que é a sala de aula. O enquadramento regula as práticas e os lugares de comunicação entre os agentes. Quem são esses agentes? São os professores, e quem recebe a comunicação são os alunos. Esse enquadramento ele pode ser entendido de duas formas principais, de forma forte ou fraca. Lembra da questão do enquadramento forte, né, onde nós temos aquela rigidez espacial
o enquadramento mais fraco, que tem o que? Uma mobilidade para você mostrar o espaço. Então, essas atividades, notamos que as escolas, numa visão que buscamos superar, separam suas atividades em dois mundos antagônicos. O primeiro engloba as atividades didáticas e o outro as atividades meio, que possuem, né, segundo, mais uma vez, segundo o autor, possuem menos prestígio, né? Ele separa a atividade didática e as atividades do funcionário como uma atividade meio, né? Essa atividade meio seria as atividades necessárias para que a atividade didática ocorra. Então, no primeiro tipo de escola, né, que ele fala, as regras são claras e a ênfase é no indivíduo. No segundo tipo de escola, as funções e os espaços não são tão claros e tão distintos, né? Então, no primeiro tipo de escolas, é aquele enquadramento forte, onde o aluno sabe que o professor ali, né, a palavra dele é a última que se dá. No segundo, essa interação, né, essa questão do aprendizado, ela acontece não só com o professor, né, o entendimento sobre o aprendizado, ele não para só no professor. Digamos assim, ele não para, ele acontece dentro no corredor, ele acontece com os funcionários, ele acontece com as pessoas da sociedade, né? Quem nunca aprendeu nada com os pais, né? Quem nunca aprendeu nada com os amigos ou com o tio, né? Essa prática educativa, ela acontece em qualquer lugar. Então, já entrando na unidade 3, temos a questão da história, da arquitetura, como ocorreu essa arquitetura no Brasil, e a história dos edifícios escolares, como, né, eles se desenvolveram. Então, falamos inicialmente sobre a questão da arquitetura barroca, né, como ela foi importante para a história da edificação escolar no Brasil. Falamos também sobre a questão das ordens religiosas, né, que foram o principal vetor no crescimento ou até mesmo na implantação e desenvolvimento do ensino no Brasil. Aí citamos alguns principais aqui, que seriam os jesuítas, os carmelitas e outros. E também classificamos a questão de prioridades, né, e o tipo, a forma como que cada um desses trabalhou, né, a educação. Enquanto os beneditinos, por exemplo, consideravam o estudo e trabalho, os jesuítas falavam, né, só os estudos, e o franciscano utilizava como educação a cultura local, né? Então cada um tinha uma característica principal. Então os franciscanos, né, foram influenciados, pode assim dizer, por condições locais, enquanto os beneditinos acreditavam na beatificação através da clausura, o que explica, provavelmente, sua concentração nos estudos, né? Então, aí, com base nesse histórico de educação, começamos a perceber como é que começaram as primeiras edificações, né, voltadas ao ensino, né, e as características principalmente envolvidas nesse processo, onde a questão do pátio central, que foi muito conversada, né, aqui nas nossas aulas, ela era imprescindível dentro da edificação escolar, à medida que com poucos funcionários ou com poucas pessoas poderia se ter o controle, né, e a visualização total da edificação, né? Então, depois passando para a questão da arquitetura moderna, né, vemos uma outra percepção do espaço, né, digamos assim, a edificação como máquina, a edificação como funcionamento, ou seja, algumas questões, interações sociais, até mesmo emotivas, foram deixadas um pouco de lado, trazendo a eficiência à tona. Então, a arquitetura moderna ela é bem mais incisiva no sentido de transformar o equipamento urbano como uma máquina propriamente dita, né? Então vemos aqui o retrato dessa solidez, digamos assim,
diante dessa imagem aqui, por exemplo, né? Apesar de ter elementos que atraem, né, as pessoas, ela é muito mais fria do que aquele ambiente, né, com aquela arquitetura mais rebuscada e com outros detalhes. Então, já finalizando a nossa questão do nosso resumo, né, dessa conversa um pouco apressada, né, que nós estamos tendo aqui na nossa última teleaula, entramos para a questão dos vetores que podem prejudicar, né, a edificação, né, e quais são os tipos de manutenção, o que é manutenção, o que é conservação, e mais uma vez ali, ó, a questão da proatividade, ou seja, como o profissional ele pode estar diretamente envolvido. Então entramos nos aspectos, né, relacionados ao clima, o tempo, por exemplo, chuva, sol, o desgaste, né, o desgaste promovido pelo tempo, e a questão do uso, os usuários. Quais são os problemas envolvidos com o usuário? Né, o que podemos fazer para combater esse problema? Né? Às vezes só uma conscientização, uma plaquinha lá, jogue lixo no lixo, né? Não jogue lixo no chão, né? Pode o quê? Promover uma comoção a esses usuários para que eles, né, não prejudiquem a edificação escolar. Então, vemos o que? A questão da conservação, que é o que? A preservação diária, né? Aquela preocupação diária, aquela preocupação rotineira com as instalações prediais. E depois vemos a questão também da manutenção, né? O que precisa ser substituído, o que precisa ser trocado, né? E por último, o que? Quais são os elementos que vêm aí, por assim dizer, prejudicar a prática do ensino, né? O que pode prejudicar? Uma goteira, né? Uma janela com problema, né? O tumulto, né? O barulho externo. E o que podemos fazer para o quê? Para coibir essa ação, né? Então, por último, né, na nossa última unidade, conversamos o quê? Sobre a questão da ação, né? Como devemos agir, em que hora devemos agir, o que devemos perceber, né? E quais são os elementos principais, né, que são passíveis de manutenção, e principalmente os elementos que afetam a atividade de ensino, né? Quais são os elementos que afetam mais. Então, pessoal, quais são os principais vetores, né? O que mais prejudica a nossa edificação escolar, né? São os usuários, é o clima, né? O que podemos fazer, né, para coibir essa ação, para que nós podemos, digamos assim, trabalhar com folga, né? Ou seja, prever uma possível manutenção, né, de acordo com a conservação e a atenção devida, né, para esses elementos prediais e não prediais que nós conversamos. Bom, com esse resumo, pessoal, vou deixar vocês aí, né, com a prova, né? Agora a nossa atividade vai ser a nossa prova. E, professor Elaine, muito obrigado, né? E até logo.